Receita, manual. Olá, pessoal! Vamos à nossa segunda aula de produção textual. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre texto instrucional. Esse conteúdo também está no nosso livro de língua portuguesa. Então, vamos começar a nossa leitura. Você provavelmente já notou a existência de textos que buscam auxiliar o leitor em alguma tarefa. Há também textos que têm o objetivo de ensinar, de instruir, de auxiliar a respeito de alguma coisa. E que tipo de textos são esses? Receitas culinárias, bulas de remédio, manual de instrução, guias, mapas, rótulos de produtos e uma infinidade de outros. Esses gêneros são gêneros textuais que vão utilizar a organização estrutural, para poder passar para você uma modalidade instrucional. Então, há algumas características que vão evidenciar o objetivo desse tipo de texto. O texto instrucional. O próprio nome já diz, é um texto usado para dar uma instrução. O nome já dá dica para que ele serve. Para dar instrução de alguma coisa. E qual vai ser a característica ou objetivo desse texto? O que ele vai ter que ter nesse tipo de texto para poder ser um texto instrucional? O auxílio na realização de ações, algum passo a passo, um conteúdo objetivo e claro, não pode ser uma coisa muito longa, tem que ser uma coisa prática, e verbos no modo imperativo. O verbo no modo imperativo é aquele verbo que diz assim, faça, é aquele que dá uma ordem, corte, coloque na panela, cozinhe o alimento, mexa a panela, então ele está sempre dando uma ordem. Esse tipo de verbo que dá ordem, a gente diz que ele está no imperativo, tá? Então, esses textos instrucionais servem para poder mostrar para a gente, algum passo a passo que a gente deve seguir. E aí a gente tem vários tipos dele. A gente tem uma receita culinária, aqui no livro ele dá até o exemplo de um suco verde de limão, couve e pepino. Então ele tá ali os ingredientes e depois vem o modo de preparo, não é assim? Então a receita ela vai apresentar um passo a passo do preparo de um suco verde de limão, couve e pepino. Então uma receita é um texto instrucional. Não. A gente também vai ter, por exemplo, um cartaz que pode ser um exemplo de texto instrucional, Por exemplo, ele está lá, aí no livro ele expõe como que a pessoa deve higienizar as mãos, Tá lá o passo a passo, a mãozinha ensinando. Primeiro você coloca o detergente na mão, depois você limpa a mão, depois você lava. Então, tá ali toda a instrução passo a passo que você deve seguir. E é comum a gente ver isso em vários lugares. Nós temos também o manual de instrução. Quando você compra qualquer coisa, dentro da caixa, dentro da embalagem, vai vir o manual, não vem? Sim. Só que a gente sabe que brasileiro, ele gosta primeiro de testar os seus conhecimentos e por último, quando ele não conseguir usar o produto, ele vai ler o manual, Não deveria ser assim. O objetivo é que a gente leia o manual primeiro e depois a gente vai saber utilizar o produto. Mas a gente gosta de querer fazer as coisas primeiro antes de ler o manual, Mas o manual serve para isso, ensinar você a utilizar o produto que você comprou, que você não conhece. Você compra um celular, vai vir lá qual o passo a passo que você tem que fazer. Carregar ele primeiro, durante 24 horas, depois você liga e vai fazendo as configurações. A pessoa compra o celular, ela quer o quê? Ligar e já ver tudo que tem de bom ali. Ela vai querer esperar 24 horas carregando? Nunca, meu amor. Muito difícil a pessoa esperar isso, Então ela compra lá o seu iPhone bafônico
ela vai esperar 24 horas? Ela esperou meses para conseguir o seu iPhone. Ela quer mais é gravar altos stories e postar lá no Instagram, que é para o povo ver que ela agora está com o telefone top de linha, não é assim? E a gente tem também a bula de remédio, né, que é muito importante, que lá vem dizendo todos os elementos, os componentes químicos que foram usados para fazer aquele remédio, para que ele serve, quais os efeitos colaterais que ele pode te dar se você beber, qual a dosagem, qual o tempo que você deve beber ele, que você não pode beber por tanto tempo, só pode beber naqueles dias ali, né? A quantidade que você deve beber, por exemplo, remédio em gota é de acordo com o peso, quando é criança é tantas gotas, quando vai ficando mais velhinho vai tendo um número de gotas a mais, mas tem um limite de gotas. Então a bula do remédio também serve para isso. Então, texto instrucional é isso, é um texto que serve para dar instrução para a gente com o objetivo de passar um passo a passo e nos ensinar a fazer alguma coisa. Agora é hora de fazer a sua atividade. Até a próxima!